está feliz? Glória a Deus! Vou agradecer aqui ao louvor, a pessoa do Mauro, que sempre é disponível, né, Mauro? Que louvor especial! Estou muito feliz, muito grata por estar aqui nessa noite com vocês, com muitas expectativas do que Deus vai fazer. E eu tenho certeza que Ele vai fazer algo extraordinário. Quem aqui tem a certeza que Ele vai fazer algo extraordinário nessa noite? Eu tenho essa certeza. Porque Ele é bom, queridos. Ele é o nosso Pai amado. Ele não decepciona. As pessoas podem até nos decepcionar, mas o nosso Pai, Ele não nos decepciona. Amém? Que bom tê-los aqui. Tem várias carinhas novas. É muito bom recebê-los aqui. Tenho certeza que vocês são frutos de orações. E nós agradecemos muito. Que vocês hoje possam estar com o coração aberto, que esse coração venha ser uma terra fértil para receber dessa palavra que vai transformar cada vez mais. Para quem não me conhece, né, vou fazer uma apresentação breve aqui para vocês. Eu me chamo Natália. Já sei que tem uma colega ali também que se chama Natália, ficou toda feliz. Que eu acho que é bom se chamar Natália, né, colega? Eu gosto muito do meu nome, porque ele significa muitas coisas para mim. E eu amo essa vida que o Senhor me deu. Porque eu sei bem o que aconteceu lá no passado. Eu amo servir nessa igreja, servir aos jovens, estar junto com a Aline agora na liderança dos jovens e adolescentes, juntamente com os nossos cônjuges, o Everton e o Antônio ali. Tá, galera? Todo mundo junto. E é muito bom servir ao Senhor. Eu acho que não há nada melhor na nossa vida do que entregar a nossa vida a Ele. Porque Ele tem caminhos de paz para nós, caminhos de prosperidade para nós, caminhos de vida para nós. Somente Ele tem esses caminhos para nós. Então, eu venho de uma família cheia de princípios, que me ensinaram muitas coisas boas. E eu conheci a Cristo numa fase parecida com a de vocês. Eu tinha 15 anos de idade, se eu não me engano. E foi um momento tão especial para mim, porque por muito tempo eu pensei que a vida não tinha sentido. Como é que pode, né? Pensava que a vida não tinha sentido, que nada era feliz, nada era alegre, nada prestava. Mas sabe o que aconteceu comigo? Cristo me encontrou. E Ele me libertou. Ele me transformou, Ele me restaurou, Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do seu amor. Para que hoje eu pudesse desfrutar de uma vida, e uma vida em abundância nele. E aí a gente vai aprendendo, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem uma história, tem as suas marcas, tem gente que passa por um parquinho e tem vontade de brincar, porque lembra da infância, tem gente que gosta de cheiro de terra, tem gente que já passou por diversos traumas, tem gente que foi acolhido em uma nova família, tem gente que já perdeu um ente querido, tem gente que já passou por tanta coisa, já encontrou o amor da vida, como eu, amém, aleluia. Cada um tem uma história, não é mesmo? E qual é a sua história? Você já parou para analisar qual é a sua história? Sim, amém. Todos nós possuímos. E é muito legal ter uma história. Mas, independente do que nós tenhamos passado na nossa história, Deus, Ele pode melhorar cada vez mais. Ele pode transformar ainda mais. E a gente vai aprendendo a viver. A gente vai aprendendo com as nossas falhas, com os nossos acertos, com as falhas do outro. A gente vai aprendendo. E sabe o que eu descobri do melhor da vida? Que o melhor da vida é viver com Cristo. Não tem nada melhor, jovem e adolescente, não há nada melhor na vida do que viver com Cristo. Lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vocês já pararam para pensar nesse versículo? Nessa declaração, o apóstolo Paulo está dizendo que tudo que ele tentou ser, tudo que ele era e tudo que ele ansiava apontava para Cristo. Tudo era Cristo. Então, desde a conversão dele até o mártiro dele, ele buscou glorificar o nome do Senhor. E ele glorificou, né?
Muitos aqui escutaram muitas histórias já de Paulo, os livros que Paulo deixou para nós. Tudo na vida dele apontava para Cristo, e na nossa vida deve ser da mesma forma. Cristo, ele deve ser o centro, o nosso foco, o nosso objetivo, a nossa meta na nossa vida. E talvez vocês possam me perguntar: Nath, quem é Cristo? Quem é Cristo? Por que vocês falam tanto que uma vida com Cristo pode ser tão diferente, pode ser tão melhor? Por quê? Quem foi Ele? O que Ele representou? Quem Ele é? Eu tenho certeza que muitos aqui já viram uma cruz, não é mesmo? Cristo, Filho de Deus, aquele que morreu numa cruz por mim e por você. Ele que não tinha nenhum pecado, ele que não tinha nenhuma falha. Deus, ele deu o seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você. Vocês conseguem pensar em um pai tão amoroso que consegue dar a vida do seu único filho para morrer? Alguém aqui é pai e teria coragem de fazer isso? Que prova maior há desse amor tão glorioso para nós, desse amor tão imensurável para nós? Que prova maior há desse amor que não tem medidas, que não tem largura? Não existe nenhuma outra prova. Essa é a maior prova que nós temos de que nós somos filhos amados. E eu quero dizer para você nessa noite que você é filho amado, que você foi escolhido, que você não é obra do acaso. Você foi pensado, você foi planejado, e Deus, ele escreveu uma história para você. Nath, mas o meu passado me condena. Não importa o seu passado. Quando Cristo morreu ali naquela cruz por você, Ele te deu a chance de viver uma nova história. Ele te deu a chance de fazer tudo de novo, de ser uma nova criatura. A gente vai ler texto sobre isso nessa noite. Mas você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é uma nova pessoa. Não existe nenhuma condenação para a sua vida. Não existe nenhum peso para a sua vida, não existe nenhum complexo de inferioridade para a sua vida. Nada, 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 nada pode te separar desse amor. Porque Ele te amou primeiro. E não foi por merecimento nosso. Não foi. Nós não precisamos fazer nada para poder conquistar esse amor. Mas foi pela graça. A graça nos alcançou. Nós fomos alcançados por esse amor. E nessa noite eu queria passar para vocês um vídeo que a gente vai entender um pouquinho mais sobre o amor de Deus. Pode passar para mim, Joshua?
Amém? Todos bem? Alguns ficaram emocionados? Eu também sempre fico emocionada quando eu vejo esse vídeo. Eu me lembrei dele quando eu estava preparando a ministração. E eu me lembrei dele quando eu tinha 15 anos, eu assisti. Meu pastor da outra igreja me mostrou. E como me marcou esse vídeo? Porque ele especificou muito bem o que Deus fez por nós. Esse vídeo mostra, são retratos de um filme, e ele mostra a história de um homem, que esse homem ele tinha o seu único filho, ele não tinha mais ninguém, havia perdido a sua esposa, não tinha mais ninguém, ele tinha o seu filho. E eles viviam ali a vida, ele trabalhava nessa empresa, né, de trem, e ali o filho sempre acompanhava o seu pai no serviço, né? E ali um certo dia aconteceu toda essa situação de que havia uma certa alavanca que deveria ter sido descida, mas não foi. E aí o menininho percebeu isso e foi puxar essa alavanca. E nisso ele caiu. E aí cabia esse pai tomar uma decisão. E ele sabia quais eram as pessoas que tinham naquele trem. Vocês viram quem eram as pessoas? Pessoas cheias de pecados, cheia de marcas, pessoas que tinham diversos hábitos de vida. Ele sabia quem eram essas pessoas. E mesmo amando tanto o seu filho, ele tomou uma decisão. Ele deixou o seu filho ir para salvar todas aquelas pessoas. Isso me lembra a história de alguém. Lembra vocês também? O nosso pai. O nosso Pai, Ele fez isso por mim e por você. Lá em João 3,16, diz assim, um versículo muito conhecido. Porque Deus, Ele amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Ele entregou o seu Filho por mim e por você, para que hoje nós tivéssemos vida. Tem um livro que eu gosto muito, de Rick Warren, Uma Vida de Propósito, com Propósito, diz a seguinte frase: se queres imaginar o quanto Deus te ama, imagine Jesus de braços abertos na cruz dizendo: prefiro morrer do que viver sem você. Foi isso que ele fez. Ele morreu para não deixar de passar a eternidade toda comigo e com você. Ele nos deu uma nova oportunidade. E nessa noite, nós estamos tendo uma nova oportunidade. De quê? De repensar, de trazer à memória tudo que Cristo fez por nós, de ter um encontro com Cristo, se você ainda não teve, de começar uma história, de recomeçar uma história. Essa noite foi preparada para que nós tivéssemos esse momento com Cristo, para que nós trouxéssemos à memória tudo o que Ele fez por mim e por você. Que amor é esse? Tem uma música que diz isso, né? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Que amor é esse? Que amor imensurável é esse? O amor do tipo de Deus, ele expande a esfera natural. Não tem medidas esse amor. Você é amado. Eu quero que vocês saiam daqui com essa consciência de que você é o filho amado, de que você foi escolhido por Deus. E a Bíblia, ela fala pra gente sobre 2 amores. Existem 2 tipos de amores: o amor natural e o amor sobrenatural. E a Bíblia ainda relata que o amor natural existem algumas especificações. Você pode passar aquela imagem para mim, Joshua? Onde o amor natural.
A gente tem o amor storge, que é a relação familiar, afeição pelos próximos. É o amor familiar. Amém? A gente tem o philos, que é o amor fraternal entre pessoas que têm algo em comum. E a gente tem o eros, que é o amor romântico. E além desses amores, eles são sentimentos, são emoções, é respeito mútuo. Mas a gente tem um outro amor, que é um amor sobrenatural. Esse amor, ele não tem dimensão, que é o amor ágape. Pode passar para mim, Joshua. Que é um amor incondicional. É o amor perfeito de Deus por nós. Não tem medidas. Ele é verdadeiro, ele está acima de todos os outros. E ele não quer nada em troca. Esse amor não quer nada em troca. É um amor infinito, concedido a mim e a você. Esse é o amor de Deus por nós. Amém? Vamos abrir um pouquinho a nossa Bíblia? Quem trouxe? Queria que vocês abrissem lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 30. Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 35. Eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Romanos, capítulo 8, versículo 35. Diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? O que será, gente? Serão as aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras: por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas ao matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu queria que você fixasse a partir agora do versículo 38, que diz bem assim: eu estou bem convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, nada pode te separar do amor de Deus. Nada, 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 nada. Tenha certeza disso. O Pai, Ele demonstra esse amor por você todos os dias. Mas existe algo que todos os dias tentam também nos afastar desse amor e roubar a nossa identidade em Cristo Jesus. O diabo todo dia ele traz uma cilada nova. Todo dia ele traz marcas que venham nos afastar desse amor, que venham a afetar o amor que nós temos por Deus, o amor que Ele tem por nós. Trazendo coisas que venham realmente nos afastar. Por exemplo, traumas, raiva, angústia. Né? Às vezes o diabo ele é tão sujo que coloca traumas na sua vida e faz você pensar: nossa, será que Deus me ama mesmo? Faz você questionar o amor de Deus. Mas olha só, isso não é o que o Pai tem para você. Ele coloca opiniões destrutivas, opiniões de pessoas, falas de pessoas, coisas que você já ouviu. Ei, não aceite isso. Sabe por quê? A Bíblia tem coisas muito mais preciosas para mim e para você. Traz a mídia, a cultura, com as comparações. Ai, mas eu queria ter essa vida. Não. A vida que Deus preparou para você é uma vida boa. E existe graça nessa vida. Nós podemos desfrutar sim de uma vida de alegria. Amém? E sabe como que ele usa justamente essas artimanhas para roubar algo muito precioso que nós temos em Cristo, que é a nossa identidade em Cristo Jesus. A gente já falou muito sobre esse tema de identidade. Quem nós somos em Cristo Jesus? Quem nós somos nele? O que eu sou nele? Quem eu sou? O que eu posso fazer nele? Mas ei, deixa eu te falar uma coisa. Ele não pode fazer isso. Nós não podemos permitir que o diabo venha roubar o que nós temos de mais precioso em nós. E nós só conseguimos identificar a nossa identidade verdadeira em Cristo
quando nós reconhecemos a paternidade dele por nós. Ele é o seu pai. Pode até a sua mãe ou seu pai te abandonar, mas Cristo, Deus, jamais te desamparará. Ele está sempre com você. E nessa noite Ele te chama, filho amado, vem. Filho amado, vem. Você é o meu filho, na qual me dá tanta alegria. Amém? Lá em Salmo 139, diz assim, eu vou ler para vocês. Tu criastes o íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque tu me fizeste de modo especial. Ele te criou de uma maneira especial. Não é como na fábrica que vai fazendo tudo igual, não. Ele criou você com o seu jeitinho, com as suas características, o seu cabelo, os seus olhos. Tudo em você é perfeito, porque foi Ele que pensou. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinado para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Como são preciosos os pensamentos que o Senhor tem para você nessa noite. Desde o ventre da sua mãe, Ele já havia pensado em você. Talvez você tenha uma história, mas eu não fui planejado, mas Deus te planejou. Ele pensou em você. Ele quis você. Ele te amou. E Ele te escolheu para viver uma vida de sucesso, para viver uma vida de abundância, para viver uma vida sem faltas, uma vida onde tudo você pode. Ele te escolheu para isso. Ele nos criou a sua própria imagem e semelhança. Sabe que nós somos os únicos seres que fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Olha só que privilégio isso. Que grande oportunidade sermos parecidos com Deus. E além disso, quando Ele te criou, Ele foi lá e olhou, poxa, mas ficou bom, ficou muito bom, ficou fenomenal. Você é uma obra de Cristo fenomenal, você é muito bom. Não deixe que ninguém diga o contrário para você. O diabo ele pode até vir para matar, roubar e destruir, mas nós viemos para destruir todas as obras do diabo. Você veio para isso. Você é forte, você é corajoso, você é amado, você é filho de Deus. Você pode todas as coisas, você é inteligente, você é cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando Deus deu seu único filho ali naquela cruz, Ele te deu um presente. E esse presente está dentro de você. Você não está sozinho. Você pode até pensar que está sozinho, mas não caia nessa, você tem Ele, Ele está contigo. Se permita viver o amor de Deus por você, porque Ele está com saudade. Nós estamos em um momento da sociedade onde nós vemos muitas coisas acontecendo ao nosso redor. Furacões, pandemias, doenças, tantas coisas. E ao mesmo tempo nós olhamos para o lado e vemos tantas pessoas vazias, tristes, cabisbaixas, sem perspectiva para o futuro, sem sonhar. Eu trabalho em um hospital e lá eu vejo muita gente assim, que não tem perspectiva do futuro. Não, já acabou, para mim já deu, já bastou, é isso mesmo minha vida, a minha caminhada vai ser essa daqui. Mas não, você como filho de Deus não pode se permitir a viver uma vida assim, porque não foi para isso que Ele te criou. O amor de muitos pode se esfriar, mas o meu e o seu não vai se esfriar. Não vai se esfriar, porque nós entendemos de onde nós viemos e quem nós somos. Ele nos amou primeiro e nós o amaremos para sempre, para todo sempre. E todos os dias é um dia de resgatar esse amor, de repensar nesse amor, de ter um encontro com esse amor, de viver esse amor,
de deixar ser lapidado por esse amor. De olhar para a Bíblia ela é um espelho. Quando você olha para a Bíblia, você está olhando para você mesmo. Aqui tem tudo sobre você. Aqui é o melhor manual de instruções que você pode ter na vida. Está com problema? A Bíblia. A Bíblia vai te ajudar a resolver isso. Descansa o coração, confia no Senhor, porque Ele te ajudará. Jovem, você é forte. Tem um versículo lá em Romanos que diz assim, eu gosto muito desse versículo. A criação espera com grande expectativa para que os filhos de Deus se levantem. Cadê os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Nessa noite tem filhos de Deus aqui? Amém, eu sou filha de Deus. E a criação, as pessoas ao nosso redor estão com expectativas para entender esse amor. Esse amor que Cristo morreu por nós. A criação espera você se levantar como filho de Deus, jovem. A criação espera. As pessoas ao nosso redor estão sedentas por esse amor. E você tem esse amor dentro de você. Então, por que não expandir esse amor para o outro? Por que não escutar o outro? Por que não amar o outro? Por que não abraçar o outro? Por que não falar desse amor para o outro? Sabe que todo ser humano tem um vazio dentro de si. E esse vazio, ele só pode ser preenchido por uma coisa. Que coisa é essa? O amor de Deus. Somente o amor de Deus pode preencher as lacunas que tem dentro do seu coração. Somente o amor de Deus pode reconstruir os ferimentos, as angústias que aconteceram na sua vida. Somente esse amor pode restaurar a sua vida, pode transformar a sua vida. Nova criatura, eis que tudo se fez novo. O novo nascimento trouxe isso para nós. Algo novo. Amém? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre isso, que o novo nascimento ele nos trouxe algo especial, ele nos tornou justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? Isso é coisa lá do rema, gente. Coisas que a gente aprende lá, então é legal fazer o rema, viu? É a capacidade de estar diante de Deus, sem nenhum complexo de inferioridade, sem medo, sem culpa, sem nenhuma condenação. Deus te fez assim. Você tem a capacidade hoje de estar diante dele, sem pensar no que ficou para trás, mas olhando para o alvo, seguindo o alvo. Vamos olhar para o alvo? Vamos olhar para Cristo? Vamos olhar para esse amor que nos amou? Existem 4 verdades sobre ser filho, e eu quero que vocês decorem isso para a vida de vocês. A primeira verdade é que vocês são totalmente aceitos. Totalmente aceito. Não há nada que você faça que vai deixar você de ser aceito. Além de ser totalmente aceito, é totalmente amado, não é mesmo? Muito amado. Não tem nem como calcular esse amor. Amém? Você é totalmente seguro. O amor de Deus, ele nos traz proteção, ele nos traz segurança, ele nos coloca no lugar seguro. Nada vai te acontecer, porque ele está cuidando de ti, porque ele está guardando a tua vida, porque você decidiu escolher esse amor. E por último, totalmente suprido. Nada te falta. Nada te falta. Ele provê tudo para você. Às vezes a gente olha para situações difíceis, desafiadoras, né? Que acontecem na nossa vida e a gente fica assim, pai, como é que eu vou resolver isso aqui? E ele vai lá e resolve por nós. Ele vai lá e supre, ele vai lá e vem com a provisão. De onde nós nem imaginávamos. Mas viver com Cristo é isso. É viver uma alegria após a outra. Amém? Então, totalmente aceito, totalmente amado, totalmente seguro e totalmente suprido. São 4 verdades sobre vocês. Seguros, amados, protegidos e supridos.
Uau! Que geração abençoada, né? Eu não sei porquê, mas eu senti vontade de contar. Quando eu fui casar com esse rapaz aqui, a gente escolheu muitas coisas, assim, eu tinha um sonho enorme de me casar, assim, do jeito que Deus quis. Do jeito que eu sempre vi lá nos filmes das princesas, e não sei o quê, usar um vestido, véu, grinaldo, tudo. Eu queria muito aquilo ali, era o sonho da minha vida. E eu lembro que eu queria muito também ter tido uma festa de 15 anos, mas eu não pude ter. Então Deus, ele me surpreendeu com um casamento de princesa mesmo. E aí ontem eu estava olhando as fotos para fazer uma varredura, né, no celular, porque a memória fica cheia. E aí eu olhei uma foto de mim mesma, vestida de noiva, e eu falei, uau, Deus realiza sonhos. Porque eu me lembro que na época do casamento, a gente tinha alguns compromissos bem altos para honrar. Bem altos. E eu olhava assim, Senhor, de onde que vai vir tanto recurso para poder pagar tudo isso que a gente escolheu? Que a gente não, que eu escolhi, né? Porque meu esposo fala que o meu gosto, ele é abençoado. Amém por isso. Da onde, Senhor, que vai sair tudo? Gente, semana antes do casamento estava tudo pago. Tudo pago. Eu não sei de onde veio, como veio, mas eu sei que Deus, ele supriu, ele trouxe. E esse é o nosso Deus. É um Deus que realiza sonhos. É um Deus que não vai te desamparar. É um Deus que vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Sabe o que é mínimo detalhe? Nos mínimos detalhes da sua vida. Ele está ali cuidando de você. Por mais que algumas vezes o seu olhar esteja ali ofuscado para não ver aquilo, tem uma venda, tire essa venda, porque você vai ver o cuidado de Deus. Ele está em tudo. Se permita viver esse amor. Se permita conhecer esse amor. E nessa noite, quando eu pensei nesse momento, eu senti no coração de chamar uma pessoa especial para trazer um testemunho para vocês. Essa pessoa viveu muitas coisas e a história dela é bem fantástica. Não sei se ela trouxe foto, acho que não, né? Mas ela vai subir agora, é a Lara, pode vir, Lara, e vai contar brevemente um pouquinho do testemunho dela. Depois a gente vai ter um momento e vamos finalizar. Shalom, povo de Deus. Como vocês estão lindos hoje. Muito obrigada, Natália. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada, Aline, por essa oportunidade. Eu vou contar um pouquinho do que aconteceu na minha vida antes de eu encontrar Jesus. Vocês com certeza sabem o que é. Essa é uma habilitação, né? Mas além de ser uma habilitação, é uma identidade, né? Tem o meu nome, o nome da minha mãe, minha data de nascimento. E aqui diz que o meu nome é Lara Rodrigues Santana, o nome da minha mãe é Belanice Jesus Santana, e eu nasci no dia 29/7/1984. Então, sim, eu tenho 39 anos. Eu tenho uma mãe muito amorosa. A minha mãe, ela engravidou aos 26 anos de mim e o meu pai a abandonou. E eu cresci sem um pai. Eu nunca soube o que seria o que era ter um pai na minha vida. E eu posso te dizer que a minha família supriu tudo. Eu tenho uma família muito amorosa. Meus familiares são extremamente amorosos. Mas os meus familiares, eles tinham hábitos de bebidas, hábitos de cigarro, e foi isso que eu aprendi. Além de ser muito amada, eu conheci algumas coisas que não me levaram por um caminho muito legal. A minha mãe, ela confiou muito em mim. Ela confiou muito em mim, ela me amava muito, ela confiou muito em mim. Mas eu ainda não conhecia Jesus. E eu não merecia a confiança que a minha mãe me deu. Eu era mentirosa, eu não era uma menina de confiança, infelizmente. E a minha mãe me deixava sair. E eu comecei a beber, muito nova.
E depois foi passando um tempo, minha mãe sempre confiou muito em mim, e eu continuei mentindo. E eu conhecia algumas pessoas, e saía muito para beber. E aí, aos 26 anos, eu conheci a droga. E eu posso dizer a vocês que é um caminho sem volta. Se você não conhecer Jesus, a droga, ela te leva para o fundo do poço. Posso dizer para vocês, era bom. Eu estava extremamente alegre. Eu ficava extremamente alegre. Muito alegre, muito entusiasmada. Só que chegou um tempo em que eu não conseguia mais parar. Eu começava na quarta-feira, aí era quinta, e isso eu trabalhava. Só que chegou ao ponto de eu perder trabalho por conta disso. Por conta da droga, por conta das bebidas. Por quê? Porque eu mentia, porque o pessoal precisava que eu estivesse no trabalho e eu chegava de uma forma que eu não conseguia trabalhar. Porque a droga, quanto mais você usa, mais você quer usar. Você se sente extremamente empoderado. Você se acha a melhor pessoa do mundo, rico. E esse hábito foi indo. E eu tinha acesso a lugares legais na minha época, né? Passeios, os melhores passeios, as melhores bebidas. Na época era a melhor droga, era a que as pessoas achavam que era melhor, e para mim eu também achava que era. Só que sempre tinha um vazio no meu coração. Eu sempre usava melhor, bebia a melhor bebida, estava com os garotos mais bonitos. Eu tinha tudo de melhor, eu tinha a família melhor, e eu sempre estava insatisfeita. Nunca estava bom, nunca estava bom. Quando falar sobre meu testemunho, veio à minha memória o meu tio. E o meu tio, ele me levou à igreja, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, 10 anos. E eu tive experiência com Deus nesse tempo. Eu lembro que eu tinha alguns problemas com os primos, com a prima, e eu aprendi sobre perdão na igreja. E eu tive experiência com Deus. Mas eu vou dizer algo para vocês. Se você não tiver uma continuidade, e se você não tiver um relacionamento com Deus, passa, você esquece. As coisas do mundo ainda ficaram impregnadas em mim. E ao longo dos anos eu também tive experiências com Deus. Quando eu tinha dificuldades, eu ia à igreja. Eu orava, mas eu ainda não conhecia verdadeiramente Jesus. Eu sabia que Ele me ajudava, mas eu tinha o hábito de ir para pedir. Eu conhecia Deus como aquele que dá. Ainda não tinha a revelação de quem era Jesus. E chegou ao ponto de minha mãe querer ir embora de Brasília. Ela viu que eu não estava bem, só que ela achou que eu fosse embora com ela. E eu falei que eu não vou, eu não fui. E a minha mãe se mudou de Brasília para Caldas Novas. Quando a minha mãe foi embora, o meu chão desmoronou, porque eu tinha para onde voltar. Eu poderia estar na rua, gastando todo o dinheiro que eu gastava, e quando eu voltasse para casa, eu tinha minha mamãezinha para cuidar de mim, né, para suprir as minhas necessidades. Mas quando a minha mãe foi embora, a minha ficha caiu. E agora? E agora? Quem vai segurar a minha onda? Então, eu sempre andava muito só, porque a droga e o vício na bebida te deixa... Você passa a não gostar mais das pessoas. Você começa a enxergar muitos defeitos delas. Ninguém presta. Todo mundo muito chato. Era assim que eu achava. Apesar de gostar muito das pessoas, eu passei a andar muito sozinha. E eu falava com Deus. Eu ainda não o conhecia verdadeiramente, mas eu lembro que eu passava madrugadas nas ruas, eu andava muito só no carro, dirigia sozinha, e eu conversava muito com Deus. Eu falava: Senhor, eu gosto muito de vodka com energético, muito. Eu gosto muito de usar cocaína.
E eu não sei como eu vou parar com esse vício. Mas, por favor, um dia me ajuda. Eu sei que o Senhor pode. E eu nem sabia mesmo se Ele podia, porque eu não conhecia direito o Senhor. Mas eu declarava. E veio à minha memória como eu declarava isso. Eu declarava muito. Eu falava muito com Deus. Mas hoje eu tenho entendimento. Antes não. E um dia, minha mãe já tinha ido embora. E eu estava na minha casa. Eu passei a morar sozinha. E eu estava inaugurando esse meu apartamento. E eu estava 3 dias usando drogas e bebendo. E eu falei assim com Deus: eu não tenho mais ninguém. Eu só tenho esses 3 amigos. E eram 3 rapazes, meus amigos, que estavam lá em casa. E Deus, o próprio Deus, falou dentro do meu coração: eles não são seus amigos. A voz de Deus, só para vocês entenderem, é uma voz que ela deixa muda todas as outras, ela corta todas as outras, ela é inconfundível. Eu lembro como se fosse hoje. É inconfundível. Deus abriu os meus olhos espirituais e Ele me mostrou verdadeiramente que aqueles rapazes não eram meus amigos. E a partir desse dia, eu decidi entregar minha vida para Jesus. E eu vou citar um versículo aqui para vocês. Joshua, você pode colocar lá em Gênesis 1, 27? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E eu aprendi que eu tinha um pai, que eu tinha um criador. Eu passei 33 anos da minha vida como órfã. Por mais que eu fosse muito amada pela minha família, eu tinha um abandono no meu coração de não ter tido um pai. E eu conheci ao Senhor. E Ele disse que me criou à imagem dEle. E Ele me criou, e Ele me amou. Eu conheci a Verbo da Vida de Ceilândia no ano de 2018. E eu tinha 33 anos quando eu me converti. E posso dizer para vocês, foi incrível. Eu tinha uma certeza, para onde eu não queria voltar. Porque lá eu experimentei a melhor droga, a melhor bebida, os rapazes mais bonitos. E nada fazia sentido para mim. Quando Deus falou no meu coração, eu senti um alívio, eu senti uma esperança, eu senti algo que nunca, nada do mundo tinha me dado. E eu cheguei aqui nessa igreja. Quando eu cheguei nessa igreja, eu tive certeza que meu lugar era aqui. Quando o pastor começou a dizer aquelas coisas, eu ainda não entendia muitas coisas, porque eu passei a minha vida inteira praticamente, eu não conhecia o Senhor. Para mim, Deus era um velhinho com a cara do Papai Noel. Eu não sei a imagem que a maioria das pessoas tem, mas para mim, Ele era um homem barbudo, bom, que estava no céu. E quando eu vim para cá, eu conheci essa verdade, que Deus tinha me criado, que agora eu tinha um pai. E essa identidade aqui, ela valeu para mim até os 33 anos, que era a identidade que eu era uma motorista. Eu era uma jovem de 33 anos, que eu era habilitada. E a partir do momento que eu conheci ao Senhor, Ele me disse que eu sou a imagem e semelhança dEle. E Joshua, você coloca lá na 1 de Pedro 2, 9, por gentileza. Eu quero compartilhar com vocês a experiência que eu vivi
quando eu comecei a conhecer ao Senhor, o que Ele me disse que eu era? E agora eu vou dizer o que vocês são. A partir do momento que vocês receberam o Senhor no coração de vocês, como o seu Senhor e Salvador, olha o que Ele diz. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que Ele fez. Eu estava nas trevas, eu estava perdida, eu era mentirosa, eu mentia para minha mãe, e ela confiou tanto em mim, ela deu a vida por mim, ela cuidou de mim, ela me deu o melhor, e ela precisou ir embora, ela precisou sair de perto de mim, para eu entender que eu precisava mudar. E Deus, com toda bondade e misericórdia, Ele me alcançou, Ele me perdoou. Ele diz para mim, olha, todos os seus pecados foram perdoados. E agora você passou a ser minha filha. E essa igreja maravilhosa me acolheu. Meu pastor me ensinou sobre a palavra. Essa família me acolheu, me amou. Eu passei muitos momentos difíceis. A palavra diz que no mundo vocês teriam aflições. Mas eu tinha uma certeza. Eu não queria voltar para lá. Para aquele lugar onde eu estava, eu não queria voltar. Porque eu tinha tudo, mas eu não tinha nada. Eu era mentirosa, eu era fofoqueira, roubava uma coisinha aqui, outra ali. Às vezes estava perto de traficantes, bandidos. Mas o Senhor, Ele me guardou. O Senhor me guardou, Ele me amou. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus voltar hoje, vocês têm certeza da salvação de vocês? Vocês vão para o céu? Tem uma frase que tem algumas coisas que eu vejo no Instagram muito legais e eu costumo guardar, que diz assim: loucura é não ter tempo para Deus e querer passar a eternidade com Ele. É muito maluco isso, é louco. Você quer morar no céu, porque eu tenho certeza que ninguém aqui quer ir para o inferno. O inferno é lugar de tormento. Eu sei que em muitos lugares eles não têm o costume de falar sobre isso. Mas eu preciso falar. Eu estava lá. Eu vivi. Eu estava presa, eu estava cega. E eu vou falar algo para vocês. Quando vocês conhecerem alguém no mundo, tenham paciência com eles. Eles estão cegos. Eu era cega. Eu já tinha ido na igreja. Eu já tinha ouvido a palavra. Todas as vezes que eu ia na igreja eu aceitava Jesus, mas eu não tinha revelação. Então eu vou declarar agora no nome de Jesus nessa igreja, que vocês possam ter experiência com o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, que vocês, igreja, que vocês, cada um de vocês, que o Senhor fale no coração de vocês, e que vocês ouçam a voz do Senhor. Eu tenho certeza que vocês não serão mais os mesmos. Assim como aconteceu comigo, pode acontecer com cada um de vocês. Hoje, depois de ter vivido todo esse tempo no mundo, 33 anos, essa igreja me acolheu, eu fui obediente, eu estudei a palavra. Em 2018, entrei aqui, eu fui líder da comunicação, eu fui líder do departamento de Amor em Movimento, e hoje meu pastor me deu a oportunidade de ser líder dos conselheiros. Tem jeito, é possível. Para finalizar, João 15:5. Para finalizar, número 1. Vou ser rápido. Eu sou a videira. Isso quem está dizendo é de Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele,
esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vocês precisam, além de reconhecer o Senhor como seu único Senhor e Salvador, vocês precisam permanecer nele. Vocês precisam permanecer nele. É possível. Mas são as pessoas que desistem do que as que fracassam. Porque para vocês fracassarem é necessário vocês tentar. E eu quero que vocês saibam de uma coisa. Vocês são capazes. É possível. Porque eu sou testemunho que é possível. É possível. Eu gostaria agora, nesse momento, que vocês possam se colocar de pé, que o louvor pode subir aqui, por gentileza. Olá, que bom que você ficou conosco até agora. Se você que acabou de assistir essa ministração e ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido agora a fazer uma oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, através do Espírito. E eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Você que acabou de fazer essa oração, te peço que você clique no link que está aqui abaixo. Nós precisamos conhecer você. Você vai preencher um formulário e nós iremos entrar em contato com você. Prospere e avance.